Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao HKcast, o programa da Câmara Brasil-Alemanha do Paraná, que leva até você informações para tornar os negócios mais assertivos para ampliar a sua rede de contatos. Chegamos ao quinto episódio de 2023. Ao longo dessa temporada, contamos com a participação de entrevistados e entrevistadas que abordaram temas de impacto, em especial no mercado empresarial. As edições anteriores estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Agora, quero dar boas-vindas ao entrevistado deste episódio, o advogado sócio do escritório De Paola e Panassolo, doutor em engenharia florestal e especialista em direito ambiental, doutor Alessandro Panassolo. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Muito obrigado, boa tarde a todos. Uma alegria estar na HK, né, na nossa Câmara tão querida. Nós temos uma participação tão intensa e sempre que possível a gente colabora, trabalha em conjunto com vocês, promove eventos, justamente para que os nossos associados possam ter, né, acesso a conteúdo de qualidade e informação segura para o dia a dia das atividades empresariais. Doutor Alessandro, você é especialista em direito ambiental, uma área cada vez mais central quando falamos no mundo corporativo. Mais do que nunca, os princípios ESG estão sendo exigidos das empresas, com um dos pilares sendo a sustentabilidade, essa atenção com o meio ambiente. Como você, especialista, enxerga o momento atual em relação a tal assunto e quais as expectativas, ainda sobre isso, para os próximos meses e anos? Como as empresas podem se preparar? Olha, é muito interessante essa tua primeira abordagem, né, esse questionamento, porque o direito ambiental é um ramo novo, inclusive, do direito como um todo, né? A história, inclusive, ambiental no mundo, ela vem pós-1960. E o Brasil é um dos principais países do mundo, se não o principal, que mais tem legislação e que mais tem normas, inclusive, de proteção e conservação e uso sustentável dos recursos naturais. O Brasil foi o primeiro país do mundo a ter um capítulo, né, da Constituição dedicado ao meio ambiente. O país tem o maior número de legislações, aonde somente a Argentina chega perto. Mas nós temos, de fato, muitas dificuldades. O país é continental, nós temos diferenças regionais, econômicas, sociais, culturais, solo, clima, vegetação, enfim, regime hídrico, tudo isso, geologia, que acaba, de fato, dificultando, inclusive, né, a efetividade do tema ambiental. Mas, sem dúvida nenhuma, o tema ambiental ganhou muita força, principalmente por conta das conferências. Inclusive, eu estou até programado para ir na próxima Conferência do Clima, que vai acontecer em Dubai. Vou passar lá de 2 a 12 participando das discussões, é a oitava conferência que eu participo, justamente para perceber as tendências e como os países estão, de fato, olhando para esse tema com mais intensidade. É bem verdade que nós temos ganhado uma perspectiva maior nos últimos anos por conta desse olhar que o mundo está dando para as questões ambientais. Claro, a gente tem de um lado, né, o papel importante econômico, mas do outro lado tem, né, a questão ambiental, e essa questão ambiental ela vem muito puxada por questões que envolvem países já desenvolvidos, com estruturas, né, com infraestruturas já associadas com qualidade. Por outro lado, nós temos também países, né, América Latina como um todo, a África, alguns países da Ásia que precisam, de fato, ainda construir, né, e desenvolver um pouco mais essa sinergia com os negócios e meio ambiente, mas, sem dúvida nenhuma, é uma pauta muito importante. Eu costumo dizer, em todos os lugares aonde eu posso, né, clientes, nas universidades, nas palestras que eu, inclusive, tenho a oportunidade de proferir, que problemas tributários, trabalhistas, contratuais, hoje são mais fáceis de serem resolvidos do que problemas ambientais. Hoje, um problema ambiental, ele acaba interditando, acaba embargando, né? A falta de um licenciamento ambiental adequado ou o descumprimento dessa licença justamente leva à paralisação daquela atividade empresarial. É por isso, né, que a HK também faz eventos, promove cursos, palestras, encontros, para, de fato, sensibilizar mais
o nosso associado no sentido de entender que hoje o pilar ambiental é um pilar importante que deve ser cuidado com muita atenção para que, de fato, possa desenvolver as atividades, as empresas, no caso. E ainda falando sobre a questão corporativa em relação às mudanças climáticas, como os empresários podem e devem se preparar e, principalmente, conscientizar os colaboradores sobre a importância da preservação, passando também, claro, sobre como isso pode gerar impactos prejudiciais para as empresas, como, por exemplo, invernos quentes que afetam a produção no campo ou safras ruins por conta dessas mudanças que impactam nos preços também de outros setores. A questão das mudanças climáticas é um tema que ganhou muita força, principalmente nos últimos 4 anos. É preciso ser claro para os nossos associados que o Banco Central dos Bancos Centrais, que fica na Suíça, encomendou um estudo aonde esse estudo acabou apontando que os maiores riscos para os negócios eram os riscos decorrentes de desastres naturais e mudanças climáticas. Ou seja, os riscos associados às questões ambientais, ao meio ambiente. Portanto, essa narrativa que ainda não estava completamente vinculada, associada ou incorporada nos negócios, acabou sendo. E é importante ter uma observação aqui, que você percebe que desde 1999, ano 2000, nós falamos em carbono, nós falamos em crédito de carbono, falamos das questões da pegada de carbono, mas nós só em 2020, praticamente, durante o período da pandemia, é que isso ganhou força, a ponto de que as empresas começassem justamente a perceber, a olhar o negócio do ponto de vista dessas mudanças. E aí, claro, fazer o balanço de carbono, porque é importante também o empresário entender, não é só, eu sou carbono neutro, né? Carbono zero não existe, né? A palavra correta é carbono neutro. Mas eu sou positivo, eu sou negativo. Ah, mas se eu sou positivo, eu posso negociar crédito? O importante aqui é ele fazer o balanço de carbono. Esse balanço de carbono vai, de fato, dar para ele a informação correta no sentido de quanto ele emite e o quanto ele sequestra, seja pelo uso de tecnologias no próprio negócio. Mas, sem dúvida nenhuma, Bárbara, esse tema é um tema muito significativo e muito importante, porque hoje, né, muitos negócios e muitas empresas já estão, a exemplo nosso, o nosso escritório é carbono neutro desde 2017, inclusive certificado pelo GBC, o Green Bean Council. Eu fui agora, estou em Londres agora, há alguns dias, eu fui ao mercado aqui para comprar algumas coisas e comprei um vinho certificado carbono neutro. Então, veja que é uma tendência natural e a própria geração mais nova está muito atenta a isso. Também não querem mais adquirir produtos, não querem, estão observando na hora de adquirir o produto se aquela empresa tem práticas de sustentabilidade, né, se já está olhando a questão de carbono, e eu, inclusive, falo isso para o meu pessoal no escritório. Hoje nós estamos falando em carbono, mas nos próximos dias vamos falar em biodiversidade neutra, ou seja, nós vamos ter que calcular o impacto também na biodiversidade, e, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter que calcular o impacto na questão da água. Portanto, a empresa ela pode usar instrumentos hoje muito tranquilos do ponto de vista tecnológico e técnico, que podem ser due diligências ambientais, né? Essas due diligências acabam identificando, né, riscos e oportunidades que aquela planta industrial, que aquela empresa tem, e ela também pode implantar, né, e muitas empresas estão fazendo isso, o compliance ambiental, que é justamente você, através dessa due diligência, identificar quais são os pontos que você tem positivos, quais os pontos que você tem que melhorar e desenvolver um cronograma, implantar o compliance, e o compliance tem que ser implantado, não é só a equipe lá de meio ambiente, mas envolve o jurídico, envolve recursos humanos, envolve a própria diretoria, envolve o conjunto da empresa. Por isso essa questão de sensibilização, né? Porque muitas vezes o colaborador que está trabalhando conosco, ele não tem noção, ele não teve uma formação adequada ou não tem estudo suficiente para compreender esses temas de maneira transversal. E fica difícil, muitas vezes, no dia a dia da atividade, você incorporar, né, essa cultura que hoje é tão necessária e tão importante. Então, essas são as duas principais ferramentas, muitas empresas estão fazendo isso, e eu recomendo, inclusive, né, muitos associados aqui da HK já têm isso implantado, e isso traz um resultado muito positivo, principalmente para evitar danos,
né? Claro, econômicos, que a empresa nunca quer isso, mas principalmente danos reputacionais. Que isso, Bárbara, é o que mais me perguntam no escritório. Quais são os danos reputacionais se de fato a empresa for condenada por um crime ambiental, ou sofrer um embargo, uma interdição, ou o meu produto, por exemplo, né, no caso, por exemplo, de produtos que envolvem a questão da Anvisa e Visa, que aquele produto não pode ser comercializado, né, isso impacta diretamente no dia a dia da atividade. Assunto muito importante, né, doutor? Para a gente mudar um pouquinho de assunto, eu só queria te perguntar sobre a atuação da De Paola e Panassolo na prestação de consultoria ambiental e pedir para que você compartilhe mais do escritório. Em quais áreas do direito vocês atuam? Nosso escritório tem 30 anos, é um escritório, né, consolidado, né, nós temos uma estrutura muito bem construída, somos em 10 advogados e atendemos, além do ambiental, o regulatório, a Visa, Anvisa, toda essa parte que envolve a Agência Nacional de Mineração, Agência Nacional de Transporte, enfim, né, todos os órgãos regulatórios que envolvem, né, além disso, florestal, agrário, né, aquisição de terras por estrangeiro, nós temos muitos estrangeiros na Câmara Brasil-Alemanha, então, inclusive, tenho clientes alemães que acabam adquirindo imóveis rurais aqui no Brasil e que tem que passar por um processo de autorização perante o INCRA, né, e o MAPA, né, o Ministério da Agricultura, mas nós também atuamos na área tributária, seja no dia a dia do contencioso, como também na recuperação de ativos, né, de créditos, muitas vezes que as empresas têm, e por falta de conhecimento, do ponto de vista técnico, inclusive, tributário, acabam não percebendo que tem uma oportunidade, inclusive, de uma compensação ou de adquirir algum crédito que está pagando, muitas vezes, que não havia necessidade. Além disso, nós atendemos o pessoal também é, tem um pessoal dedicado lá no escritório, a parte civil, né, de contratual. Enfim, o escritório é um escritório dinâmico, um escritório, né, multidisciplinar, temos profissionais, inclusive, envolvidos, né, engenheiros químicos, engenheiros florestais, geólogos, geógrafos, enfim, temos uma gama de profissionais que trabalham em conjunto conosco para atender melhor e atender isso de maneira multidisciplinar. Bacana, doutor. Voltando a falar agora sobre questões ambientais, dentro da Câmara Brasil-Alemanha do Paraná, esse assunto é muito próximo pelo fato de a Alemanha ter a sustentabilidade como uma bandeira. O país é um dos maiores investidores do Fundo Amazônia, sendo que em 2023 foram mais de 190 milhões de reais destinados pela Alemanha. Para quem pretende fazer negócio com um país europeu, entender a sustentabilidade como fundamental é indispensável? Sem dúvida, não é só com a Alemanha, com qualquer país do mundo, né? Nós temos clientes no escritório franceses, temos clientes portugueses, italianos, americanos, e, de fato, todos estão, né, querendo acompanhar de perto as empresas brasileiras. Inclusive, nós temos exportadores de madeira para os Estados Unidos e para a Europa, para países da Ásia, que estão fazendo um trabalho de due diligência, de compliance ambiental nas empresas brasileiras para verificar a questão do licenciamento, das autorizações, para verificar como é tratada a questão do resíduo, até mesmo da logística reversa, que é um tema também muito importante. E agora, sem dúvida nenhuma, que é o tema da moda, a questão das mudanças climáticas. Então, já tem normas, inclusive, da União Europeia, informando e declarando e exigindo que as empresas que desejam, de fato, fazer comércio com esses países têm que desenvolver alguma prática de sustentabilidade relacionada à compensação pelo crédito, né, pelo carbono emitido. Então, não tenha dúvida, a Alemanha é um país muito à frente nesses temas. Eu já estive lá 5 vezes na Alemanha, inclusive 2 vezes em conferências, e conheço muito bem, né, a seriedade dos alemães, a prática das empresas, e, claro, né, eles também não querem estar envolvidos com ninguém que, de fato, degrade ou impacte o meio ambiente, porque isso também, Bárbara, reflete no negócio deles, né? Eu sempre digo aqui para os nossos clientes, ninguém quer fazer negócio com alguém que não está regularizado, que não tenha licença e que não respeite as questões ambientais e de sustentabilidade. É um assunto muito importante, né, doutor? Quando a gente fala do mundo corporativo aí, ganha uma dimensão gigante. Doutor, a gente está chegando ao fim do nosso episódio e eu queria te perguntar sobre a importância da parceria entre o escritório de Paola e Panassolo e a HK Paraná, que já é de longa data.
Sem dúvida, nós somos parceiro, se não me falha a memória, desde 2016. Nós estamos fazendo evento com a HK. Fizemos muitos eventos, nós temos uma relação muito fraterna com os associados e com a própria diretoria e toda a equipe, né? Vocês aí que sempre estão atendendo muito bem a gente. E é importante, eu sempre digo e ressalto, nós temos que estar trabalhando de forma conjunta, agregando informações, conhecimento, oportunizando negócios e trazendo informações seguras para os nossos associados do ponto de vista técnico e jurídico, para que eles possam, de fato, desenvolver a sua atividade com maior performance. Então, essa parceria da Câmara, a Câmara Brasil-Alemanha é a Câmara do nosso coração, né? Uma Câmara muito forte, muito pujante, né? Assim, tem um trabalho muito dedicado, muito cuidadoso com os associados, e eu acho que a nossa Câmara vem cumprindo um papel fundamental, e o escritório é super parceiro e sempre está junto em todas as atividades que a gente possa desenvolver. Doutor, muito obrigada por participar desse episódio do HKcast e por compartilhar um conhecimento sobre um assunto tão importante com quem nos acompanha. Eu agradeço muito, né, a participação e sempre que possível eu quero participar, quero estar junto. Eu gosto muito de compartilhar as informações e é uma grande oportunidade para que o nosso associado obtenha informação de qualidade. Um abraço, conte sempre conosco. Vamos encerrando este episódio por aqui. Foi um privilégio poder ter essa troca e esse aprendizado. Agradeço a companhia e deixo aqui o convite para nos encontrarmos no próximo HKcast. O tema da próxima edição você confere nas nossas redes sociais. Obrigada e até mais!